Caríssimo irmão, caríssima irmã, o evangelho deste dia traz um exorcismo, onde Jesus expulsa o espírito mau de um homem que se encontra na sinagoga. E as pessoas ficam admiradas sobre a ação de Jesus, a palavra de Jesus, que tem autoridade. E é verdade, meu irmão e minha irmã. Jesus tem autoridade sobre tudo. Inclusive, na primeira carta de São João, no capítulo 3, versículo 9, a palavra nos diz que foi para isto que Jesus veio, para destruir as obras do diabo. Pois bem, o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 391, nos ensina o seguinte: por trás da opção de desobediência de nossos primeiros pais, há uma voz sedutora que se opõe a Deus e que, por inveja, os faz cair na morte. Nós sabemos que não é apenas a morte física, mas a morte espiritual, porque o pecado nos tirou da comunhão com Deus, com o nosso Criador, e continua sendo esta a ação do pecado. Continua ainda o Catecismo dizendo: a Escritura e a tradição da Igreja vê neste ser um anjo destronado chamado Satanás ou Diabo. Pois bem, quantos ainda imaginam, mesmo sendo cristãos, que o inimigo seja invenção, que não existe, que o mal não existe? E quando nós pensamos desse jeito, na verdade, nós estamos indo contra a verdadeira catolicidade. O inimigo existe sim, e ele continua agindo, levando o homem a pecar, a desobedecer a Deus. Na verdade, a maior ação do inimigo não é a possessão, não é a obsessão, é a tentação. Porque ele tenta o homem a fazer o contrário da vontade de Deus. E quando o homem, fora de uma vida de oração, fora de uma vida coerente da sua fé, entregue às vontades da sua carne, dos seus vícios, ele se torna muito fácil de ser manipulado, de ser seduzido a fazer sempre o contrário da vontade de Deus. Nós precisamos entender, meus irmãos e irmãs, que o único Espírito derramado sobre nós como filhos e filhas de Deus e que atesta a nossa filiação divina é o Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado em nossos corações. Eu e você somos casa de Deus. E a missão do Espírito Santo é nos santificar. Porque o nosso próprio Deus diz: sede santos porque eu sou santo. E que nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Então, a missão do Espírito em nós é nos levar exatamente a viver esta autenticidade do que é ser filho e filha de Deus. E o inimigo entra exatamente para atrapalhar, mas ele não consegue. Outra coisa muito importante que nós precisamos entender é que o protagonista da vida dos filhos de Deus é Deus, é Jesus, não é o inimigo. Porque não poucas vezes nós percebemos que as pessoas têm muito mais curiosidade em conhecer o poder do mal do que conhecer o amor de Deus, a ação de Deus, a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Quantas e quantas vezes nós percebemos pessoas curiosas, querendo descobrir se alguém fez um mal a você, se alguém mandou fazer alguma coisa contra você. E não percebemos estas mesmas pessoas querendo encontrar Deus e a busca das coisas de Deus, do nosso Senhor.
percebamos isto. Jesus é o nosso Deus e Ele tem toda a autoridade sobre nós, sobre o que existe em nosso coração, sobre o que existe na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Agora, isto também não acontece de forma mágica, porque nós tendemos a querer que as coisas sejam bem fáceis. Nós tendemos em querer que apenas proclamar com nossos lábios que Jesus é o nosso Deus e que isto resolva todas as situações de pecado, de desobediência, de desordem que existe em nossa vida e em nossa família. Não, é preciso aderir à verdade. É preciso querer Deus. É preciso andar com Deus. Porque seria muito fácil só dizer e as coisas acontecerem. Não, não é assim. É preciso que eu queira Deus. Você sabe por quê? Porque Deus nos quer. Deus quer a cada um dos seus filhos e filhas perto do seu coração, junto com Ele, andando com Ele, conversando com Ele, escutando a sua voz e se colocando com mansidão para viver aquilo que Ele nos fala. Isto não é fácil. Não é fácil mesmo. Se alguém disser que ser cristão e viver como filho de Deus é fácil, não é. Mas é possível. Porque Deus está do nosso lado. Porque Ele nos quer. Porque Ele é que vem até nós primeiramente. Porque Ele nos chama insistentemente. Então, a nossa luta, na verdade, é contra o nosso querer. É contra a nossa preguiça. É contra as nossas indignações, contra nosso orgulho, contra nossa vaidade, contra nossas raivas, contra nossa falta de perdão, contra nossos vícios. E veja que o pecado é tão nojento que quando nós descobrimos nossos erros, nós tendemos também a nos esconder de Deus como nossos primeiros pais. E não entendemos o que Jesus também nos disse, que Ele veio para os pecadores, Ele veio para aqueles que necessitam. Agora, entender que isto significa que eu, nas minhas limitações e fraquezas, nos meus erros, não me esconda de Deus, mas eu o busque e peça seu auxílio e sua ajuda. E aquele que habita em nós, o Espírito Santo de Deus, Ele nos socorrerá. Pode acreditar, é verdade. Deus habita em nós para nos levar sempre a uma comunhão cada vez mais profunda com Ele. E é Ele que é Deus e tem autoridade sobre tudo. Por isso hoje, digamos isto ao Espírito Santo. Pode exercer sua autoridade sobre mim. Pode exercer o seu poder sobre a minha vida, iluminando onde há trevas, quebrando todas as barreiras e as resistências que existem em mim e que têm impedido que o Senhor haja profundamente na minha vida. Vem, Espírito Santo.